Bom dia. Eu queria falar de uma forma bem rápida sobre um assunto interessante que acho que pode contribuir muito para a nossa compreensão sobre a Bíblia. Existe uma visão atual, moderna, de que o texto bíblico ele deve ser lido apenas tendo um sentido, ou seja, que você lê o texto e ele vai ter só um sentido único, claro, límpido, né? É uma visão bem racional da questão bíblica. E aí, eu queria trazer aqui uma pergunta: se realmente o texto bíblico ele só tem um sentido literal ou se ele é polissêmico, né? Há um livro chamado Alfabeto Sagrado, feito por dois rabinos, para quem tiver interesse, acho que é interessante vocês darem uma olhada. E eles mostrando como é que funciona o hebraico. A cultura hebraica, o povo hebraico, eles acreditam que o mundo foi criado em hebraico. É claro, lógico que a gente não é importante saber se isso é verdade ou não, mas o que é importante saber é o porquê que eles pensam assim. Como que se entende o hebraico? Cada letra tem um sentido central, mas tem outros significados atrelados a esse sentido central. E ao mesmo tempo, cada letra representa um número. Então, ou seja, uma letra tem um sentido central, mas tem um outro sentido, ou seja, não é apenas um sentido, e tem uma relação numérica. E ao mesmo tempo, essa letra já aponta para o sentido da outra letra, que tem uma ideia central relacionada com essa primeira, e que tem outros sentidos laterais, e também tem numeração para essa letra. Ou seja, o hebraico ele é muito amplo. É uma língua que tem sentidos vários, envolve numeração, envolve o sentido, um sentido ou mais, e a questão poética. Então, como é que se entende a questão, por exemplo, da Torá do Antigo Testamento? É importante a gente pensar que o Antigo Testamento, a Torá principalmente, quando você quer realmente entender, existe uma relação numérica em cada letra e também em cada palavra e frase. E isso era pensado, ou seja, eles escreviam, existia um cálculo numérico. Por exemplo, um número quer dizer Deus, outro quer dizer paz, outro quer dizer amor. E tudo isso na Torá acontece. Significados numéricos por trás do texto literal. Ao mesmo tempo existia um sentido poético, ou seja, Moisés, ou até os outros profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias, eles escreviam pensando também poeticamente. Às vezes muitos deles escreviam a primeira frase com a primeira letra do alfabeto, depois com a segunda, ou seja, havia um pensamento poético, um pensamento artístico na escrita. E além de ter a questão numérica e a questão artística poética, ainda existia um sentido. Só que na verdade esse sentido não era único, existia por trás deles outros sentidos. Ou seja, o Antigo Testamento ele era polissêmico. Então, digamos, ele é de alguma forma inefável, né? Inefável ao quê? Que diz ao infinito, né? Então, isso é interessante a gente pensar, porque essa é a cultura judaica. É uma cultura polissêmica. É uma cultura que não se pensava apenas num sentido cru, literal, né? E certamente o Novo Testamento, mesmo já tendo um filtro grego, uma visão grega mais etimológica, e com isso começa a ter um sentido não tão multi como tinha no Antigo Testamento, mas certamente Paulo, Pedro, tinham pelo menos um pouco dessa noção polissêmica do texto do Antigo Testamento, e acaba desencadeando nos textos do Novo Testamento também. Só que acho que não como o Antigo, porque o Novo Testamento já tem um filtro grego, e a visão grega acaba sendo realmente não tão polissêmica quanto o pensamento judaico. Mas isso é interessante a gente pensar, por quê? Porque o mundo protestante moderno, principalmente das igrejas tradicionais, tem a visão de que o texto tem apenas um sentido único, fechado. Mas na verdade, se a gente pensar da forma que eu estou dizendo agora,
esse sentido único é uma escolha, é um recorte para se construir um pensamento teórico que organize uma comunidade. Mas a Bíblia em si ela é polissêmica, ou seja, não é que ela vai dizer coisas totalmente fora do sentido que você entendeu, mas ela fala aquilo e fala muito mais, né? Se um dia você tentar pesquisar sobre o Antigo Testamento, você vai ver realmente como que um mesmo texto tem vários significados profundos por trás da própria palavra, questões de números e questões poéticas. Uma coisa que a gente também às vezes não tem uma visão, os teólogos têm com certeza, é que o quanto a Bíblia é poética, ela é artística, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, a Bíblia é uma coisa para pessoas sem instrução e tal. Quem dera fosse nós hoje, pessoas que escrevem ou que pensam, tivéssemos a mesma capacidade de escrita que esses homens da Bíblia tiveram, de combinar numeração com poesia e com sentidos, né? Nós não temos nem cultura para isso, na verdade, né? Mas isso é interessante a gente pensar, porque talvez o mundo protestante hoje deva repensar um pouco esse assunto e entender que a Bíblia ela é polissêmica, ela é muito vasta e ao mesmo tempo ela pode dizer várias coisas para você num mesmo texto, né? Fica aqui esse pensamento para a gente pensar. Quem quiser pesquisar, eu acho que vai fazer bem. E isso também abre um caminho interessante para a questão musical, porque, por exemplo, também na cultura protestante, moderna, anglo-saxônica e também norte-americana, tem essa ideia de que a música, a visão musical tem que ser o máximo, com um sentido muito claro possível, tanto em termos de formas musicais, quanto em termos de texto, de letra, né? Poética. Só que isso vai até contra a própria lógica da arte, a lógica da poética, e até a lógica da Bíblia, e até a lógica da questão religiosa, né? Então, quando a gente tolhe isso, a gente faz que a música seja apenas muito racional e tenha apenas um sentido, a gente está tolindo o lado poético da arte cristã, e estamos tolindo até o lado criativo do homem, né? E até a questão de como Deus fala conosco, porque se Deus é um Deus infinito, né, a gente às vezes lidar de maneira seca e crua vai até um pouco a lógica de uma experiência religiosa, porque ela é diversa, ela é múltipla,